Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que vão acompanhar essa pequena live, onde vamos deixar uma meditação da parte do nosso Deus aqui, para todos vocês aí que vão, através do canal, do YouTube, através do Facebook, vai acompanhar essa pequena mensagem da parte de Deus, a qual o Senhor colocou no meu coração, amém? Aqui vamos meditar um pouquinho no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 16, onde a palavra do Senhor, ela vem falar conosco nesta manhã, aqui direto do monte, um monte abençoado, o qual estamos numa campanha aqui de 7 dias, no monte, buscando, clamando ao Senhor por unção, por sabedoria, por virtude, por santificação e por ousadia, para que Deus venha nos usar em coragem, ousadia, virtude e poder para fazer a obra que Ele fez, que a igreja primitiva fez aqui na terra, pelo menos um pouco do que eles fizeram, porque nós somos muito limitados, comparando com a igreja primitiva, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com Paulo, Pedro, Tiago, João, mas estamos nos esforçando na nossa pouca força para fazer pelo menos um pouco do que eles faziam aqui na terra, amém? Eu deixo aqui uma mensagem da parte de Deus que está no livro de Marcos, repetindo, capítulo 2, versículo 16, onde a palavra de Deus ela vem nos falar nessa manhã, dizendo assim: e quando os escribas e fariseus viram-no comendo com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia! Nós podemos analisar aqui nessa mensagem da parte de Deus que os fariseus, os escribas e fariseus, eles não buscavam Jesus para aprender com ele, a obedecer a Deus, ao Pai, a fazer o bem ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, a perdoar os pecados uns dos outros, a fazer o que Jesus fazia, que os seus apóstolos faziam. Os escribas e fariseus, eles andavam seguindo Jesus para observar falhas, defeitos, para buscar em Jesus alguma falha, por menor que fosse, para que eles viessem apontar a Jesus. Jesus ele andava no meio de publicanos e pecadores, ele comia, se assentava junto com eles, ele buscava as ovelhas perdidas da casa de Israel, aqueles que ninguém dava nada, os desprezados, os humilhados, os escanteados, aqueles que estavam jogados no lamaçal do pecado. Jesus ia até eles. Nós podemos analisar que nos evangelhos, Jesus era capaz de ir no cemitério, encontrar um homem que estava possesso com uma legião de demônios, para libertá-lo dos demônios. Nós podemos analisar que Jesus, o amor dele era tão grande para com os pequeninos, para com os desprezados, para com aqueles que ninguém dava nada, que Jesus era capaz de ir lá fora da cidade encontrar os leprosos. Leprosos eram colocados lá fora da cidade para morrerem sozinhos, porque a lepra era contagiosa e todos temiam a lepra e, consequentemente, os leprosos também. Jesus ia lá para libertá-los, para curá-los da lepra. Judeu nenhum era capaz de passar em Samaria, porque eles eram inimigos, eles eram povos que não se comunicavam. Mas Jesus, quebrando protocolos, ele foi lá num poço de Jacó, encontrar uma mulher chamada, no texto, a mulher samaritana.
para libertar aquela mulher dos seus pecados, para perdoar ela dos seus pecados, para falar a respeito do reino dos céus e colocar nela a fonte da água viva que jorra para a vida eterna, que era Ele próprio, que era a fé, a salvação, o perdão dos pecados, o seu nome escrito no livro da vida. Jesus foi capaz de encontrar um homem trepado em uma figueira brava, um homem cobrador de impostos, um homem que ninguém dava valor a ele porque ele era um homem corrupto, enganava muitas pessoas com seus impostos exorbitantes. Mas Jesus foi capaz de vê-lo trepado naquela árvore e dizer: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Jesus não olhou para o pecado daquele homem, mas ele olhou para a fé daquele homem de subir na figueira brava, apenas para observar Jesus, apenas para ver Jesus. Jesus foi para a casa daquele homem, pousou naquela casa, e aquele homem se arrependeu e falou: Senhor, a partir de hoje, a todos que eu tenho defraudado, eu devolvo quadruplicado. E Jesus disse: Zaqueu, Zaqueu, hoje vejo salvação à tua casa. Jesus foi capaz de ir até o tanque de Betesda, onde tinha um homem padecendo 38 anos, paralítico. Ninguém era capaz de, aleluia, de ter um ato de misericórdia, colocá-lo naquela água, como ele próprio falou com as suas palavras. Mas Jesus foi capaz de ir lá, naquele tanque de Betesda, para libertar aquele homem da paralisia que o seguia durante 38 anos, padecendo daquele mal. Jesus foi lá para libertá-lo. Jesus, ele nos dá o maior exemplo de amor e de misericórdia pelos pequenininhos, que Jesus saiu escolhendo pescadores ao invés de doutores da lei. Jesus foi escolhendo, aleluia, pessoas que ninguém dava nada, os menores daquela região, enquanto Herodes, enquanto Pilatos, enquanto aqueles líderes só buscavam os grandes, os poderosos, os sábios, Jesus buscava os pequenininhos. Mas Jesus aprendeu com o Pai lá no céu sobre isso. O próprio Deus Pai, ele escolhia os pequenininhos, os desprezados, começando lá por José do Egito, lá no princípio. O menino vendido pelos irmãos como escravo para o Egito, Deus foi com ele, livrou ele de tudo mal nas cadeias, na casa de Potifar, em todos os lugares, e honrou ele como governador. Deus, aleluia, visita um jovem pastor de ovelhas, o menor da casa de Jessé, desprezado por Jessé, pelos irmãos, por toda aquela família, aonde Samuel vem para ungir um rei de Israel, ordenado pelo Deus Todo-Poderoso, e chega na casa de Jessé e pede para que Jessé coloque os filhos. Jessé coloca todos os filhos dele, menos o menor, chamado Davi. Mas Deus conhecia Davi, e Deus levantou aquele pequeno, desprezado, jovem pastor de ovelhas, a rei de Israel. Nós podemos ver os exemplos do Pai, dando exemplos para Jesus vir à terra e fazer o mesmo. Que Deus já estava preparando tudo lá no céu. Tanto é que Jesus, ele disse tudo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou a quem o Filho o quiser revelar. Irmãos, Jesus aprendeu com o Pai. E quem quer conhecer o Pai tem que conhecer o Filho primeiro, Jesus. Voltando para Deus escolhendo os pequenininhos, escolhe Gideão como um dos maiores guerreiros, Jefité, filho de uma prostituta, escolhe João Batista, comedor de gafanhotos e mel silvestre, para ser o percursor do caminho do Senhor. Aleluia! Deus é maravilhoso, irmãos. E Jesus, quando ele veio,
ele aprendeu com o Pai lá no céu e fez o mesmo, escolhendo os pequenininhos. E ainda agradeceu a Deus por isso. Mateus 11:25, ele clamou a Deus e agradeceu e disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e instruídos e as revelasse aos pequenininhos. Senhor Pai, porque assim foi do teu agrado. Aleluia. Veja aqui Jesus agradecendo a Deus, porque Deus escolheu os pequenininhos. E Jesus fez a mesma coisa na terra como um homem, aleluia, que ele desceu, aleluia, escolheu os seus pequenininhos para fazer uma grande obra. E nós que fomos chamados como os pequenininhos do Senhor, devemos fazer a mesma coisa. Devemos buscar aqueles que estão no pecado, na Cracolândia, no presídio, nos hospitais. Irmãos, Jesus ele vem nos ensinar aqui a não ser fariseu, nem hipócrita, a não ser, aleluia, escriba, mas ser servo do Senhor, porque assim como Jesus aprendeu com o Pai lá no céu, a buscar os perdidos, aleluia, da casa de Israel, ele ensinou aos seus apóstolos. Veja que quando ele deu uma missão para os 12 discípulos, ele disse, aleluia, com as suas próprias palavras: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, aleluia. E ele quer que nós venhamos fazer o mesmo, irmãos. Aqui ele nos ensina e disse assim: e Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quantos pecadores estão pelas ruas, becos e valados, precisando de arrependimento, precisando de uma palavra. Irmãos, aleluia, essa mensagem ela vem falar conosco. Jesus aprendeu com Deus. A igreja primitiva aprendeu com Jesus e nós devemos aprender, aleluia, com Deus, Jesus, a igreja primitiva e colocar em prática, amém? Que Deus abençoe nosso dia. Venha falar aos nossos corações, que nós não venhamos ser uma igreja preconceituosa, mas que nós venhamos pregar para toda criatura, como Jesus nos ordenou, dizendo lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, será condenado. Aleluia, o nosso irmão Isaías, ele disse: como crerão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. Jesus te envia, aleluia, a pregar o evangelho a toda criatura, a buscar os perdidos, a buscar os desprezados, a buscar os humilhados, a buscar aqueles que estão, aleluia, doentes no pecado, aleluia, porque Jesus ele não veio para os sãos e sim para os doentes. Assim a palavra dele tem que alcançar todos aqueles que estão doentes nas cracolândias, nos manicônios, nos presídios, nos hospitais, aleluia, nos prostíbulos, nos quatro cantos, ruas, becos e valados. E Jesus quer usar a mim e a você para levar essa boa semente de salvação, amém? Seja semeador, Jesus conta contigo nessa terra, porque ele está voltando e o Senhor, aleluia, te alistou no exército para combater e desfazer todas as obras do maligno, amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.